Olá, pessoal, tudo bem? Bom, nesta semana nós vamos fazer uma interpretação de texto de uma crônica, tá? Lembrando vocês que nas 2 semanas anteriores nós vimos uma crônica e um vlog de opinião. 2 textos que tratavam sobre o prestígio da norma padrão da língua portuguesa. Então, os 2 textos que nós lemos, tanto a crônica do Arthur Azevedo quanto o vlog de opinião da Júlia Tolesano, eles falavam sobre isso, né? Que algumas pessoas desprivilegiam as pessoas que não usam a norma padrão, já tratando com preconceito e coisas assim, né? Então, hoje nós vamos fazer a leitura de outra crônica, a qual possibilitará que amplie os seus conhecimentos e vocabulário, né? A leitura sempre é muito importante. Logo após a leitura atenta, responda as questões propostas, tá bom? Relembrando aqui as características da crônica. É uma escrita em textos curtos e de fácil compreensão, possui linguagem despojada e simples, narra situações do cotidiano, o uso de poucos personagens ou às vezes nenhum, caráter crítico sobre comportamentos e situações, o uso do humor crítico, irônico e sarcástico. Nessa crônica de hoje nós vamos ver muito sobre a ironia, tá? Este gênero partilha características dos gêneros jornalístico e literário ao mesmo tempo, então muitas vezes se assemelha a uma notícia, uma reportagem, que são textos são gêneros jornalísticos, e muitas vezes se assemelham a gêneros literários, como o conto, por exemplo. Na semana passada nós lemos uma crônica na atividade de língua portuguesa que lembrava muito um conto, né? Mas a diferença é a crítica que trazia uma crítica quanto ao preconceito, certo? Quanto à questão do preconceito, quanto à aparência das pessoas, né? A crônica que falava sobre as bruxas. Bom, a crônica tem esse nome porque ela segue um tempo cronológico, né? Pode apresentar a informalidade para se aproximar do leitor, também utiliza o recurso do diálogo com o leitor, muitas vezes se refere ao leitor, fala com o leitor, e o autor também expõe seus pontos de vista, né, que é chamada de subjetividade, tá bom? Bom, a atividade trata desse texto aqui, tá bom? Chamado de O Melodrama das Questões Vernáculas. Pessoal, tudo que é vernáculo é relativo à língua, à linguagem, tá certo? Bom, então, o melodrama das questões vernáculas, mais uma vez falando sobre as questões da norma padrão da língua portuguesa. Bom, a julgar pela nossa teledramaturgia, o uso do subjuntivo é bem difundido entre os brasileiros. Emprega-se com grande espontaneidade o futuro não composto. Em Ribeirão do Tempo, na Record, um senador diz que o filho não verá algo. Ele desabafa, né? Não suporto essa sua cara de deboche infindável, o que soa muito natural. O filho responde: pode perder as esperanças, coroa. Então aqui ela está sendo irônica, né? Esse tipo de fala não soa natural aos ouvidos das pessoas que falam a língua com espontaneidade, né? Emprega com grande espontaneidade, que soa muito natural. Isso não é muito natural na nossa língua. No dia a dia nós não falamos com esse tipo de verbo, com esse tipo de fala, esse tipo de palavras infindável, por exemplo, não é mesmo? Na trama, xinga-se com pungência, né? Aqui ao lado tem algumas palavrinhas, vamos ver pungência, né? Que é muito comovente, sentimento de grande aflição. Então, xinga-se com pungência, disse que fulano é catastrofista e bobalhão.
Os personagens argumentam como num romance de cavalaria, a exemplo da loira que pondera o namorado. Sem dúvida, mas o que eu quis ressaltar é que, quando alguém usa a palavra inexpugnável, a mocinha cai de amores. Bom, então, inexpugnável também é uma palavra usada na novela e vamos ler aqui o significado de inexpugnável. Corajoso, destemido, né? Poderia ter usado a palavra corajoso, seria uma palavra mais comum do dia a dia, na linguagem cotidiana das pessoas, e não inexpugnável, né? Vamos continuar a leitura então. Quase no mesmo horário, na Globo, um uso acentuado de ênclises encheria de orgulho o velho gramático Napoleão Mendes de Almeida. Meta-se com o seu casamento e deixe o meu em paz, grita uma das mocinhas de Passione, no auge do rancor. Bom, então, a palavra, aqui o verbo meta-se, né? Essa aqui é a ênclise, o pronome está aqui ligado ao final do verbo, né? Isso também não é algo que dizemos no dia a dia, não é algo muito comum. A atilada utilização pronominal não cessa nem nos momentos mais difíceis, como quando a jovem noiva indecisa pede: será que você pode nos deixar a sós? Né? Atilada, que o significado de atilado é honrado, correto e apurado. No campo das ofensas, os arroubos léxicos atravessam oceanos. Maledeto, porca miséria e gerações. Uma certa personagem é tinhosa, o marido traidor é indecente. Também é possível pensar em voz alta utilizando a construção: eu tenho que tirar essa mulher da minha cabeça. Quando ele fala de arroubos léxicos, é algum impulso ou rompante relativo ao vocabulário, relativo às palavras, né? Algo que lembre, de repente, faça como que diga maledeto, porca miséria. Em Uma Rosa com Amor, do SBT, nem adolescentes fogem à correção. Tomados por um ímpeto sintático impecável, se referem à pobre da magricelinha da Miriam e observam: não me enfeze, porque eu posso acabar perdendo as estribeiras. Perder as estribeiras é perder o controle, né? Então, conjuga-se muito bem no horário nobre. Bom, esse texto aqui é da Vanessa Bárbara, né? Foi publicado no jornal Folha de São Paulo no ano de 2010, em 30 de maio de 2010. Bom, vamos ver as questões que seguem aqui. No primeiro parágrafo, a cronista menciona alguns empregos linguísticos que seriam bem difundidos entre os brasileiros, empregados com grande espontaneidade e que soam bem naturais. Considerando os exemplos dados para esses usos, conclui-se que ela está sendo 1. Literal, 2. Irônica, 3. Séria ou 4. Ingênua. Bom, aqui nesse caso, ela está dizendo que são bem difundidos entre os brasileiros, empregados com grande espontaneidade que soam bem naturais. Ao contrário, né, pessoal? Ela está falando algo que é ao contrário. Essas falas das novelas, das telenovelas brasileiras, não condizem com a realidade da fala dos brasileiros, né? Fogem do normal, fogem do cotidiano. Então, ela não está sendo séria nesse caso, tá? E nem literal, por exemplo. Alguém que é literal é alguém que está falando algo que é real, que é literal. Não, ela está escrevendo isso, mas o sentido que ela quer passar é outro, é o contrário, tá? Então, deixo para vocês decidirem se ela é irônica ou se ela foi ingênua. Bom,
No segundo parágrafo, quando a cronista comenta que a mocinha cai de amores por quem emprega a palavra inexpugnável, a intenção é salientar, destacar. 1. Ela quer salientar a artificialidade das frases de algumas novelas, que as frases são artificiais. 2. Ela quer destacar ou salientar a superficialidade de algumas personagens, mostrando que a personagem é superficial. Ou 3. Quer salientar a possibilidade de criar uma imagem falsa por meio da linguagem utilizada. Essa fala da mocinha, ela cai de amores quando alguém diz uma palavra dessa. O que isso demonstra? 1, 2 ou 3. Pode ser mais de uma, tá bom? Questão 3. De acordo com o quarto parágrafo, nas frases de novela, a utilização de pronomes é atilada e as suas ênclises deixariam um gramático orgulhoso. Vamos lembrar o que é atilada. Atilada é algo que é honrado, correto e apurado. Bom, então, as frases têm a utilização de pronomes é atilada. Porque esses aparentes elogios devem ser considerados irônicos. Você costuma utilizar pronomes como os exemplos apresentados na crônica? Bom, então, esse tipo de escrita, ela diz que é de gosto apurado. Mas por que é irônico? Ela concorda? Vocês acham que a autora concorda com esse tipo de uso da língua? Vocês acham que ela demonstra ironia? Por que esses elogios são irônicos, não são reais? Ela não parece estar elogiando de verdade, parece que ela está debochando, Na quarta questão, então. Releia o trecho a seguir. A julgar pela nossa teledramaturgia, o uso do subjuntivo é bem difundido entre os brasileiros. Emprega-se com grande espontaneidade o futuro não composto em Ribeirão do Tempo, Record. Um senador diz que o filho não verá algo. Letra A. Por que a cronista afirma que o uso do subjuntivo é bem difundido entre os brasileiros? Por que ela afirma que os brasileiros usam muito o subjuntivo? Ela está sendo irônica ou ela está justificando pela fala da novela? Respondam. Analise o trecho. Em Ribeirão do Tempo Record, um senador diz que o filho não verá algo. Ele é composto de quantas orações? Aí uma questão sobre as orações de um período composto, Então, você tem que dizer quantas orações que tem neste período aqui. Letra C. Como essas orações podem ser classificadas? Aqui na questão 4, estamos levando em conta o conteúdo de português que vai ser dado nessa semana, tá bom? Então, existe aqui orações subordinadas substantivas, tá certo? Orações subordinadas substantivas, que é o assunto dessa semana. Letra D. Agora, reescreva esse trecho passando a frase do senador para o discurso direto. Não se esqueçam que discurso direto geralmente é empregado com travessão, Então, você vai fazer reescrever e vai perceber. O período continua composto, E explique o que aconteceu com esse período. Continuou composto ou não? Ou é período simples agora, tá? Questão 5. Pede para ler o significado de melodrama e de vernáculo, que estão no título do texto. Melodrama é uma obra de enredo sentimental que exagera em sua dramaticidade, podendo chegar ao grotesco, Fica muito sentimental, fica exagerado. Gênero teatral desenvolvido a partir do século XVII, em que as falas são acompanhadas por música. Ou exagero sentimental, relativo à descrição de situações ou fatos da vida. Então, enredo sentimental que exagera na dramaticidade. É um exagero
de sentimento, melodrama, dramalhão, né? E aqui a palavra vernáculo. O que é vernáculo? Característico de um país, de uma região. Língua, vernáculo, né? Na linguística, diz-se da linguagem sem incorreções, alterações ou inclusão de estrangeirismo. Castiço. É o escritor também que expressa com rigorosa pureza o idioma. Então, o que é vernáculo é relativo à língua, como eu disse para vocês, e também sem erros, né? É uma linguagem sem incorreções. A partir do significado das palavras e de acordo com o contexto, formule uma explicação para o título do texto. Então, aqui você vai explicar o título do texto que a autora deu ali. E na 6, esse texto, a cronista não está explícita pelo emprego da primeira pessoa. Que outros traços desse gênero você reconhece no texto? Então, você vai explicar aí traços de crônica que você percebe no texto. Por isso, você vai utilizar a lista de características que está aqui no início da tarefa, tá certo? Exige um pouco de atenção, como vínhamos conversando, as matérias vão se avançando e os textos vão adquirindo mais complexidade, vão sendo textos mais difíceis, de difícil compreensão, ou não de difícil compreensão, mas de palavras mais complexas, e aí vocês podem ampliar o vocabulário também, tá certo? Bom, então, espero que vocês consigam fazer as atividades, que vocês entendam o texto e que gostem também, tá? Que não desistam de estudar mesmo à distância, continuem se empenhando, tá certo? Um beijo a todos e até a próxima semana.